Olá, meu nome é Lucy, sou voluntária das Casas Espíritas da Aliança Espírita Evangélica Regional de Araraquara. Que Jesus, nesse instante, possa nos amparar, confortar os nossos corações com seus ensinamentos. A reflexão de hoje tem como base o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos, nesse capítulo, dar um enfoque no perdão e no diálogo como base para manter as nossas relações muito mais saudáveis. Vamos começar pelo perdão, então? Perdoar se refere a um ato de coragem através do qual nós deixamos de lado o rancor que nos consome, que nos corrói por dentro, para aceitar o que acontece, o que não podemos mudar e simplesmente seguir em frente. Nem todos conseguem, nem todos nós somos capazes de dar o primeiro passo para oferecer o perdão. A razão disso reside na crença de que o perdão é uma forma de fraqueza. Mas pensar assim é um erro. Dar o primeiro passo, além de nos permitir avançar com mais liberdade no nosso presente, nos dá a oportunidade de aprender novos valores, estratégias, essas estratégias que vão nos fazer enfrentar qualquer fonte de estresse e ansiedade, esse grande mal do século. É um ato de coragem, é um ato de força. Gandhi reforça isso. Ele diz: os fracos não podem perdoar. O perdão é um atributo dos fortes. Certamente, todos nós temos um espinho cravado, uma conta pendente com algum fato do nosso passado que restringe a nossa felicidade atual, que diminui a nossa capacidade de construir um presente muito mais satisfatório. Todos nós, de alguma forma, guardamos a nossa pequena cota de ressentimento em relação a algo ou em relação a alguém que precisa ser curado dentro do nosso coração. O perdão é um processo complexo. Dificilmente ele é produzido de uma forma espontânea, principalmente se a ferida tiver sido muito profunda. Por isso, é normal que seja muito difícil perdoar. O ruim é que esse rancor pode acabar afetando seriamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. Às vezes, pode dar a sensação de que a dor física não tem explicação, mas não é bem assim. Tudo aquilo que está na mente repercute no nosso corpo. A razão é muito simples. Praticamente todo o nosso organismo está associado ao nosso sistema nervoso. E este, por sua vez, é o encarregado de perceber e de processar as nossas emoções. Sentimentos como a mágoa, o rancor, o ódio, a angústia, quando não resolvidos, geram ressentimentos que, por sua vez, podem causar depressão, tristeza, transtorno de ansiedade e até dificuldade para relacionar-se com outras pessoas. O corpo grita o que a palavra não fala. Não perdoar é viver no passado, atados a um sentimento que não evolui, um rancor mascarado que se estanca e se alimenta de uma forma muito negativa. Alguns dizem, imaginem, é como ter um carvão ardendo entre as mãos, à espera do momento oportuno para arremessá-lo a essa pessoa pelo qual a gente sente rancor. Mas vamos pensar, para quem o dano é maior? Para quem segura o carvão ardente ou a outra pessoa? Existem muitas razões para perdoar. A melhor delas é que vamos ganhar saúde
Existem muitos estudos que mostram a estreita relação entre o perdão e a redução da ansiedade, da depressão e de outros distúrbios que reduzem a nossa qualidade de vida. Estudos da área de humanas apontam que a pessoa que permanece dia após dia presa no ciclo das recordações, nas garras do ressentimento e no ódio persistente em relação a um evento do passado ou determinada pessoa, desenvolve, além da infelicidade, um estresse crônico. Ninguém merece viver dessa maneira, porque não há emoção mais tóxica do que a raiva combinada com o ódio. Já pensou que o mais beneficiado pelo perdão é quem perdoa? Pois nós ficamos livres desse compromisso de estar ligado à pessoa que nos prejudicou. Simples assim. A doutrina espírita nos ensina que temos dificuldades em perdoar, porque somos espíritos imperfeitos. E ainda, a partir do momento em que nos tornamos vítimas, a dor parece ficar incurável e maior do que aquela que podemos provocar no outro. Por isso, temos que começar a reconhecer os nossos erros e nos colocarmos no lugar do outro, para que assim consigamos perdoar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta a seguinte passagem. O apóstolo Paulo afirma: perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Em Mateus, no capítulo 18, os versículos 21 e 22, encontramos: Então Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Qual o significado dessa passagem? Por que devemos perdoar 70 vezes 7? Essa passagem nos ensina que não devemos sustentar o erro do outro. Devemos ter o dom de perdoar e ainda devemos seguir com a cabeça erguida, com respeito, com autoestima. Quando Jesus responde a Pedro que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70, Jesus enfatizou que não iremos construir nada de bom na sociedade enquanto não aprendemos a relevar o próximo em seus deslizes, em seus erros, nos seus equívocos. Quando conseguimos perdoar, nós conservamos a nossa integridade com isso. O nosso equilíbrio fica bem estruturado. Evitamos atritos e desgastes que nos perturbam e nos desequilibram. Perdoar não é esquecer, é aprender a pensar melhor e entender que não somos obrigados a facilitar uma reconciliação, mas aceitar o que aconteceu sem nos sentirmos fracos por dar esse passo. Perdoar é nos libertarmos de nossas cargas que não merecemos carregar ao longo da vida. O ódio tira a energia, o ânimo, a esperança. Devemos aprender a perdoar para sobreviver e viver com mais dignidade. Devemos entender que o tempo, por si só, não ajuda a esquecer. Deixar passar os dias, os meses, os anos, não nos impedirá de odiar ou lembrar o que aconteceu.
Não vamos deixar para amanhã o desconforto que sentimos hoje. Precisamos entender que o perdão é um processo. Talvez nunca possamos perdoar completamente a outra pessoa, mas podemos descarregar uma boa parte de todo o ressentimento para poder respirar melhor. É importante compreender que a percepção do que o outro fez ou falou e que gerou um sentimento de mágoa, ele faz parte do nosso universo, do nosso mundo. A outra pessoa, às vezes, pode nem saber que nos magoou. Como é uma percepção nossa, é uma forma de chegar à situação e muitas vezes a outra pessoa nem sabe que gerou esse desentendimento. Mas por que guardamos tanto ressentimento? A resposta é porque a maioria de nós não sabe falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do que nos incomoda. As pessoas nos decepcionam, mas o que nós esquecemos é que nós também decepcionamos as pessoas. Os relacionamentos dentro da família, no trabalho profissional, em nossa roda de amigos, enfim. Algumas vezes, essas relações se tornam bem desafiadoras. Parece que as feridas são abertas na alma, e aí então percebemos mágoas profundas que se instalam no nosso coração. Porque as amizades são rompidas, os casamentos são abalados, os relacionamentos que antes eram sólidos tornam-se fragilizados. Nesse processo de desgaste, a comunicação é rompida. Deixamos de falar, de dividir, de desabafar e até de cobrar. Nós nos tornamos indiferentes. O silêncio gelado substitui as palavras de amor e vamos deixando de enxergar a beleza do outro. Fazemos uma desconstrução da imagem, da relação com o outro e tudo vai se tornando mágoa. Palavras ditas sem pensar, decisões mal tomadas e de suas consequências, resultando no adoecimento das relações humanas. Então, esse sentimento de amargura que se instala no nosso coração vai também contaminando todos que estão ao nosso redor. A forma mais eficaz de resolver um ressentimento é falar sobre ele. Por mais que nos incomodem, temos mais dificuldade de lidar com sentimentos ruins do que os bons. Sentimentos bons nos trazem alegria, mas eles são passageiros. Já os ruins ficam guardados como uma impressão digital nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, da forma que muitas vezes a gente não consegue se livrar deles, porque eles voltam. Então, para manter uma boa comunicação com os outros, é importante aprender a falar, mas a falar com o coração. Parece fácil, mas não é não. Isso é ainda mais complicado, porque não significa apenas dizer ou saber dizer, mas também fazê-lo. Isso é o mais difícil. No tempo certo. Para isso, há apenas um caminho a aprender. Aprender a expressar as emoções.
Nós não devemos falar sobre o que sentimos apenas quando está tudo bem. De fato, é muito mais importante fazê-lo quando as coisas vão mal. Se nos sentimos ignorados, perturbados ou confusos, a saída não é ficar em silêncio. Temos que aprender a expressar nossas emoções, falar o que não gostamos. Não devemos guardar nossas mágoas até que elas comecem a nos machucar. Devemos dizer o que pensamos e expressar nossas emoções em todas as circunstâncias. No entanto, deveríamos ter a sensibilidade de fazer isso na hora correta. Nem sempre é fácil. Identificar o momento certo é muito difícil, mas ganhamos muito quando fazemos. É verdade que quando estamos irritados ou com raiva, há um forte desejo de dizer a primeira coisa que vem à mente. Na maioria das vezes, lamentamos ter cedido a esse impulso, porque não serviu para expressar o que queríamos dizer. Em vez disso, prejudicamos e bloqueamos a comunicação. É por isso que um dos princípios mais adequados da comunicação, orientados por especialistas da área, é o de não falar em momentos de extrema exaltação. Tem uma técnica muito utilizada pelos conselheiros. Eles dizem que quando estivermos nervosos e em meio a uma discussão, ouvimos algo que nos desagrade, ao invés de responder de imediato, devemos encher nossa boca de água e não engolir, permanecendo assim pelo maior tempo possível. Sempre que respondemos de imediato a uma provocação ou a qualquer coisa que nos desagrade, normalmente dizemos coisas que depois nos arrependemos de haver dito, que poderiam ser ditas de modo menos agressivo ou mesmo que nunca deveriam ter sido ditas. Lembro de um conto sobre um pai que, quando ensinar seu filho o mal que as palavras poderiam causar, pediu a ele que cada vez que ficasse nervoso, ao invés de brigar ou gritar com alguém, pregasse um prego em uma placa de lata. Depois de determinado período, aquele pai pediu ao filho que lhe trouxesse a placa que já possuía muitos pregos. Após determinar ao filho a retirada de todos os pregos da placa, disse que mesmo que todas as pessoas com que ele teria brigado ou gritado ou perdoassem, permaneceriam em seus corações várias cicatrizes, como os furos na placa, que jamais seriam apagadas. Portanto, quando nós experimentarmos uma certa perturbação nas nossas emoções, examinemos cuidadosamente o que está acontecendo. Procuremos identificar qual é a emoção, o sentimento que está nos perturbando. Depois disso, expressemos as nossas emoções com serenidade, com tato. Tentemos chegar ao entendimento e não vamos dar rédeas soltas às nossas paixões. Podemos dizer que uma pessoa que sabe dizer as coisas no tempo certo, com clareza e sem magoar, ninguém certamente está mais preparado para ter bons relacionamentos. Que diante dessas palavras possamos nos aventurar, livrarmos dos nossos rancores, das nossas mágoas, deixando o nosso coração agir por sua vontade, seja da prática do perdão, da aceitação, da compaixão e paciência, de fazer a diferença aqui onde estamos, imperfeitos e plenos de tudo que podemos fazer em favor do mundo, em favor do nosso próximo, em favor a nós mesmos. Que possamos gozar, enfim, da felicidade de estarmos amparados e protegidos por Deus nosso Pai, tão perfeito. Que assim seja. Obrigada.